Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, um programa inédito e muito importante. Importante para quem tem família com autismo, importante para empresas também a saber como lidar. Tive o privilégio de conhecer essas duas que vieram na minha empresa e ajudaram a gente a ter um atendimento melhor com autistas. Por quê? Será que é importante a qualidade de vida do autista ser cada vez mais elevada, num mundo cada vez mais culto, mais globalizado, mais humanizado? Será que é importante também que o autista ele possa ter a sua independência, a sua autonomia com um trabalho sério? Então nós vamos conversar com ela que é fonoaudióloga especializada em comunicação alternativa. E a outra colega dela que está aqui é terapeuta ocupacional, mestre em ciência do desenvolvimento humano. Seja muito bem-vindo, Kellen Mai e Ionala Martins. Sejam muito bem-vindas as duas. Obrigada. Tá bom. Ionala, posso te chamar de Nala? Por favor. Posso, tá. Pode sim, fica à vontade. Essa origem parece que é meio chinesa, né, esse nome, né? Isso. Então tá bom. E Mai? Mai é o sobrenome, o que é? É belga. Belga. Isso. Então tá bom. Nala e Kellen, é o seguinte, vocês entraram num ponto de ajudar autistas que nós sabemos que a incidência hoje está elevada. Praticamente está quanto para quanto? Vocês têm os novos estudos? 1 para 44, o último estudo na aula. 36. 36. Então, nós estamos convivendo, né, ou aprendendo a diagnosticar, aí eu queria a ajuda de vocês, com pacientes que precisam ser incluídos, que pacientes precisam ter mais autonomia. E muitas vezes só amor nosso não dá, porque o amor torto não ajuda, né? Muitas vezes a gente quer fazer o melhor, mas sem a técnica não ajuda. Então conta um pouquinho primeiro o que levou você a ser uma fonoaudióloga em desenvolvimento em comunicação alternativa e você terapeuta ocupacional, Nala. Conta um pouquinho da história de vocês. Tá. Eu trabalho com a fonoaudiologia há 21 anos. Tá. E sempre atuei com deficientes intelectuais. E a gente percebe que essas crianças têm uma necessidade complexa de comunicação, né? Como se comunicar, como se portar, porque falar é fácil pra gente, mas para o outro talvez seja uma condição bem difícil, né? Eu costumo falar que só os seres humanos falam, então é uma condição muito complexa no corpo humano e precisa de habilidades específicas para esse desenvolvimento. Nos últimos anos surgiu aí a comunicação alternativa, que veio como um conjunto de suportes, né, de ferramentas que podem auxiliar esse desenvolvimento dessa criança que tem essa dificuldade para se comunicar. Sim. E você como terapeuta ocupacional, o que te levou a ser terapeuta ocupacional? O que faz uma terapeuta ocupacional focada no desenvolvimento humano, baseado também no desenvolvimento do autista? Tá. Para começar, mais uma vez, meu nome é Ionala. Na clínica me chamam de Tia Nala, então pode ficar à vontade em me chamar de Nala. Eu sou goiana, tem 2 anos que eu tô aqui em Jundiaí e formada em 2016. O que aconteceu? Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe descobriu um câncer, leucemia mieloide crônica. E aí ela veio para São José do Rio Preto para se tratar e tudo, e aqui ela conheceu terapeutas ocupacionais. Então, eu sou do interior de Goiás, lá a gente nunca tinha ouvido falar de TO, não sabíamos o que era isso. Eu com 14 anos nunca tinha visto um. Sim. E aí ela veio pra cá, tratou e ela chegou lá depois de um processo bem complicado de transplante de medula óssea. Ela voltou, depois de tudo isso, falando dos TOs que tinham no hospital. Certo. E aí eu fiquei, gente, o que é isso? Né? Logo eu tive acesso ao computador, eu comecei a pesquisar, saí do ensino médio. Lá em Goiás não tinha essa faculdade, mas logo surgiu uma faculdade lá com esse curso e aí eu falei, vou fazer. Certo. Quando eu entrei, eu me apaixonei, assim, pela TO, né? A gente brinca, né, muitas vezes que nós, terapeutas ocupacionais, recebemos muitas perguntas, assim, engraçadas, né? Muita gente chega pra mim e fala, você trabalha em ocupar o tempo das pessoas? Sim. E não, né? A ocupação humana
é uma abrangência muito grande, né? Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é ocupação humana. Então, o terapeuta ocupacional, ele trabalha visando as ocupações, né? Seja ocupações do dia a dia, de higiene pessoal, desde o momento que a gente acorda, a gente está se ocupando de tarefas significativas, né? Seja tomar banho, pentear o cabelo, cozinhar, vestir roupa, a ocupação da criança é brincar, estudar, tudo isso são ocupações e é isso que faz da nossa vida ser significativa. A gente precisa de muitas habilidades e muitas competências para realizar isso no nosso dia a dia, né? E o terapeuta ocupacional, ele foca nessas atividades. Então, se tem alguma condição, seja qual for, que está sendo barreira para que essas atividades aconteçam, o terapeuta ocupacional intervém. Então, assim, a minha história conhecendo a terapia ocupacional foi muito dolorosa, mas bonita. Sim. E hoje eu trabalho na área do autismo, tentando fazer com que essas crianças sejam mais independentes possíveis na realização das suas atividades. Certo. E a gente sabe que uma das principais ocupações da criança é brincar, e às vezes no autismo a gente vê isso muito comprometido. Sim. E, Onala, eu sou hematologista laboratorial, eu sei o que é a mieloide crônica, e foi em Rio Preto que foi minha pós-graduação, com o Paulo César Naum, um gênio, um beijo para você, Naum, você foi um fabuloso mestre para mim. Então eu imagino que sua mãe passou, que foi muito difícil, e naquela época também transplante de medula não estava tão avançado, as compatibilidades, e aí você se encanta por isso. Então é legal você saber a história do profissional que levou a isso. Agora, vocês também, quando visitam as empresas, vocês dão cursos, vocês dão treinamentos. Fala um pouquinho sobre isso nas empresas. E depois eu queria que você mostrasse ferramentas que você tem digitais para o autista já médio avançado, se esse é o termo que eu estou usando corretamente. Tá. Vou lá no Flame, no laboratório, por exemplo, nós trouxemos alternativas, né? Colocamos para os funcionários alternativas para quando eles recebem essas crianças autistas ou essas pessoas autistas, em como podemos lidar para aquele momento, que é um momento diferente, que foge da rotina da criança. Se já é difícil para nós, né? Que já não temos nenhum tipo de autismo, mas emoções nos afetam e às vezes intensamente, então, você imagina para uma criança, ou para um adolescente, ou para quem é um autista. Isso. Eu não gosto de ver quando eu estou tirando sangue. Então. Né? Eu olho para o outro lado. Então, a gente levou para esses funcionários, essas pessoas, para quem todo mundo que se interessar ou que tenha contato com algum tipo de criança que tenha alguma dificuldade, situações e como que a gente pode lidar com essas pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a comunicação alternativa, que pode ajudar a essa criança a se comunicar. É engraçado que no dia que a gente estava lá fazendo, né, a gente encontrou uma criancinha saindo lá do laboratório. Ela estava entrando no laboratório e nós estávamos indo embora depois de ter dado a palestra para o pessoal. E aí a gente percebeu que ela tinha ali uma dificuldade de comunicação. E na hora eu tirei a prancha e falei para ele assim: você tá triste? O que você tá sentindo? E aí ele me mostrou, ele nunca tinha visto uma prancha de comunicação, ele mostrou: eu tô com medo. Ele apontou para um medo que ele tinha aqui. Tinha uma figurinha escrito medo. E aí eu falei assim: nossa, você tá com medo, mas não precisa ficar com medo, a sua mãe tá aqui. E aí a gente começou a conversar com a mãe dele e tal, ela falou um pouco do desenvolvimento dessa criança. E aí no final eu falei: então tá, tchau, a tia Kelly vai embora, não precisa ficar com medo, tá bom? E aí ele me respondeu: sim, eu não tô mais com medo, pela prancha de comunicação. Então observa-se ali numa situação claramente que a prancha de comunicação auxiliou ele naquele momento. Estão gostando desse papo lindo? Nós vamos pro break rapidinho e voltamos, porque eu tô gostando muito. E com certeza nós vamos poder usar com crianças aí na nossa casa e no nosso trabalho. Já voltamos já depois do break. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, continuando nosso papo sobre qualidade de vida para os autistas, a comunicação alternativa para poder ajudar na autonomia e também na independência, e como a terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional também tem um papel vital
para ajudar nas ocupações e desenvolvimento também dessas crianças, adolescentes ou quem tem essa, se chama síndrome, é uma doença, como que foi o termo certo para a gente usar? Transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento. Para essas crianças, para as pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Então, você falou sobre as alternativas, inclusive teve um paciente lá no Fleme que vocês interagiram, muito legal, não sabia desse detalhe, mas fiquei muito feliz e vou aplicar isso daqui. Mas tem também ferramentas eletrônicas também que você usa, que é um sistema de comunicação feito para uma criança, né? Então depende de cada criança a elaboração de um sistema, mas um sistema que permite que a pessoa possa se comunicar, e existem diversos estudos que comprovam que isso aumenta a possibilidade de fala, né? Então também tem a comunicação aumentativa, você explicou a alternativa, e o aumentativo é porque aumenta a possibilidade de fala. Então esse retorno, esse feedback auditivo, ele estimula a fala das crianças, comprovado cientificamente. Certo. Então a pessoa, ela aprende, eu quero dançar, e isso vai estimulá-la a se comunicar. Sim, ela consegue então, de um jeito que ela não consegue verbalizar isso ou expressar, ela consegue através desses símbolos, né, e ali desenhos, ela consegue se fazer presente, né, se incluir. Ela consegue transmitir uma mensagem que ela gostaria de passar, independente de qual seja. Sim. Né? E aí ela consegue obter uma resposta, e aí a gente forma um diálogo. Sim. E Nala, como que a terapeuta ocupacional ajuda com as ferramentas também nessa inclusão? Como que é esse trabalho em conjunto, que vocês duas trabalham juntas? Fala um pouquinho sobre isso. Tá, nós trabalhamos com práticas baseadas em evidência. Então vocês já devem ter escutado sobre ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é assim, padrão ouro para autismo, né? A gente trabalha com isso. Além disso, além do ABA, dentro dessa ciência, nós temos várias estratégias. Rotinas visuais, então a criança às vezes ela precisa de ter uma rotina visual com figuras, imagens, para ela conseguir desempenhar uma tarefa do dia a dia, para poder conseguir fazer todas as suas atividades do dia a dia. Nós usamos roteiros, pistas visuais, tudo com imagens, ou às vezes com checklists, né? Então certo. Tudo isso está dentro ali dessa ciência, que é o ABA, né? Que é uma prática ali baseada em evidência. Comunicação alternativa, prática baseada em evidência. E nós temos também na terapia ocupacional, que é mais ali do meu escopo, né? A integração sensorial. O que é sensorial? É perceptiva o quê? A integração sensorial, ela é um processo neurológico que acontece naturalmente em todos nós. Nós temos 7 sentidos, digamos assim. Tá. Talvez 8, não vou falar do 8º, mas nós temos aqueles 5 que todo mundo sabe o que é. Tá. Tato, olfato, paladar, visão, audição. E nós temos também propriocepção e o vestibular. Tá, que esses dois explicam um pouquinho pra gente. A propriocepção tá ligada à musculatura, articulações, é a maneira ali como a gente sente o nosso corpo no ambiente, ali no espaço, movimentar, pular, subir, descer, agachar, escalar, tá envolvido ali com a propriocepção. Tá. Vestibular é aquele sentido do movimento, né? A gente se movimentar, a gente ter a sensação de gravidade, a gente se perceber também. A gente precisa do sistema vestibular até para a gente desenvolver habilidades acadêmicas, então é bem complexo. Por meio desses 7 sentidos, nós captamos informações do meio e aí acontece toda a integração sensorial, né? A gente recebe, registra, processa, vai lá para o nosso cérebro, né? Tem ali a formação reticular. Então é um processo bem complexo de integração de todas essas informações para a gente emitir uma resposta adequada. Certo. E aí, no autismo, a gente tem aí cerca de 95% de pessoas com TEA que vai apresentar disfunções nessa integração. TEA é transtorno do espectro autista? Tá? Isso, transtorno do espectro do autismo. Tá. Então, a gente vai ter 95% dessas pessoas, né, com
as disfunções de integração sensorial, com dificuldade de fazer esse processamento. Então, a gente vai ter crianças com dificuldade de sono, de pobre desenvolvimento motor, dificuldade na comunicação, na interação, dificuldade no desempenho das atividades diárias por conta dessa dificuldade de processamento. Certo. Então, nós temos a integração sensorial de Ayers, que é uma abordagem desenvolvida por uma terapeuta ocupacional chamada Jean Ayers, e que trabalha todo esse processamento sensorial para se adequar ali na criança e ela conseguir desempenhar suas atividades, para a gente ter ganho ali de desempenho motor e de outras habilidades também. Então, é algo bem complexo, mas que está envolvido, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue integrar toda essa criança, né, para que ela seja o mais independente possível. Que legal. E você, nesse período todo, você tem vários anos de experiência como fonoaudióloga e tratamento com pessoas com disfunções cognitivas ou alterações, né, neuronais ou mentais, né? E aí você acompanhou essa evolução, essas técnicas realmente têm dado bons resultados, né, no seu caso clínico. Você percebe isso no dia a dia? Sim, Então. muito perceptível, como contei o caso do menininho, né, que a gente viu ali, são imagens que favorecem e comprovados cientificamente da possível evolução da criança. Que legal. Eu fui numa escola dos meus filhos, né, que para entrar tinha o vermelho, o amarelo e o verde. Se a criança estava brava, ela apertava o vermelho, se ela estava mais ou menos, apertava o amarelo, se ela estava boa, ela apertava o verde. E aí a segunda professora já sentava atrás. Conforme entrava na sala, apertava. Então eu estou com raiva, apertava vermelho. Ah, o que aconteceu no seu intervalo? Ah, pegaram o meu lanchinho, pegaram minhas coisas. Olha como que essa parte, toda a parte sensorial, isso eu estou certo? É a parte sensorial também nisso? Interpretação, codificação e entendendo as emoções? Você imagina isso para quem tem o espectro autista, né? Que é muito mais complexo essa percepção, a tradução e tudo mais, e o cuidado que tem que ter. Então essas ferramentas são vitais, né, no dia a dia, porque às vezes é uma questão de usar a técnica certa. Né? Exatamente, são várias, né? Então, você citou várias aí que muitas eu não conhecia. Então, assim, na escola tem esse recurso aí dessa dinâmica, né, de apertar ali para ele falar do sentimento e às vezes a criança chega e não consegue descrever tão bem, mas com esse recurso visual, com essa dinâmica de um joguinho ali, ele consegue às vezes se expressar melhor. A gente percebe que, por exemplo, no ramo de negócios, né? A gente percebe que quem tem um QE elevado também tem, muitas vezes, mais sucesso do que quem só tem o QI. Antigamente se valorizava só o QI, né? Mas a pessoa não tinha a capacidade das relações humanas ser agradável, não era uma pessoa agradável e tinha dificuldade de continuar no emprego. E aí começou-se a perceber uma atenção pelo QE e o QI junto, né? Os dois ali trabalhando para desenvolvimento. Agora, percebendo o autista como um todo, e você tendo essas ferramentas, é muito mais fácil para uma mãe e para um pai, ou para alguém que é direto ali, um professor, poder fazer esses recursos de inclusão, né, de empoderamento do autista. E outra coisa, conversando nos bastidores, vocês falaram que tem casos de autistas moderados e até casos mais elevados que vocês conseguiram, não trazer cura, mas diminuir o quadro, não é isso? Como que é o termo certo disso? Conforme vai o andamento do tratamento e dos atendimentos, eles vão acontecendo, é possível fazer com que essa criança consiga fazer, por exemplo, uma comunicação funcional, né, se comunicar, e aí, obviamente, ele vai diminuir comportamentos que são inadequados, chamados de comportamentos inadequados. Uma criança que chora muito, por exemplo, porque não quer fazer alguma coisa, porque quer fazer alguma coisa, às vezes, com o uso de comunicação alternativa ou sabendo se comunicar, vai diminuir os choros e outros comportamentos que não são tão aceitáveis assim. Sim. Né? Então a gente consegue sim ter essa evolução da criança e perceber isso nitidamente. Que legal. Gente, não parece, mas já foram mais de 23 minutos de papo. Ela é fonoaudióloga, comunicação alternativa, Kellen Mai. E Eonala Martins, terapeuta ocupacional, mestre em ciência e desenvolvimento humano. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Parabéns, que mais pessoas possam achar vocês e poder também ajudar. Nós sabemos que a incidência está aumentando e nós precisamos viver em sociedade cada vez mais acolhendo um ao outro. Não é cada um por si mais, porque senão a gente vai deixar de ser sociedade. A gente tem que entender que a gente faz parte de um todo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por trazer esse tema para nós. E essas técnicas, quem precisar, procure a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, para também ajudar as suas famílias, caso você precise. E caso você tenha uma empresa, também procurar pessoas, né, para poder também trazer essa qualidade de vida a quem tem um espectro autista. Beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Obrigado, Kelly. Obrigada. E obrigado, tia Nala. Tchau, tchau.